quando a gente resolve os traumas, quando você passa por todo aquele processo que você começa a eliminar aquelas memórias de dor, memórias de... como é que se fala? Memórias desatualizadas, né? Então, quando você começa a olhar e você resolve todas aquelas memórias, ficam uns caminhos neurais vazios, entendeu? Então, você não sabe o que fazer, né? Você tem a lembrança do que você fazia, do tipo de ação e reação que você tinha quando via aquela pessoa, quando tinha aquele tipo de conversa. Só de ouvir a voz ou então a presença já te incomodava, e agora, de repente, a pessoa está aqui, não está me incomodando, né? Ela está falando, não está pesado. Entendendo? Eu estou ouvindo a opinião dela e estou entendendo que é dela, não tem nada a ver comigo. Então tirou a ofensa de mim, entendendo? Tirou a minha dor e tirou o meu julgamento. Então eu olho para ela agora como um ser humano, como individual. Eu não levo mais nada para a relação. Eu sei que o que é dela, entendendo? E faz sentido para ela. Então aí o que acontece? Esses caminhos neurais, eles ficam vazios. Eles precisam ser preenchidos. E eles vão ser preenchidos conforme você agora começa a criar um novo relacionamento. Porque você começa a ver, aí você começa a se importar, e aí você vai criar essas coisas, e você vai apreciar esses momentos, né? No seu caso, que você fez até um stories com ela, fez algum tipo de movimento, entendeu? E eu tenho certeza que foi prazeroso. Depois que você terminou de fazer, você ficou curtindo, falou, olha que legal, eu tenho uma mãe. Ela gosta dessas coisas também, se conecta mais. Sim. Mas eu confesso que no primeiro dia, nós fizemos acho que na terça sessão. Eu não lembro. No outro dia eu vi ela, eu senti um pouco ali da dificuldade, mas eu tentava me controlar mentalmente, porque não falar, mas eu senti. Aí depois, no outro dia, eu já vi que foi acalmando, melhorando. Sim, é porque assim, eu acabei de atender uma pessoa que ela terminou um relacionamento. E esse relacionamento era um relacionamento tóxico, mas ela não conseguia deixar o relacionamento. Ela não conseguia deixar o relacionamento por causa da história dela. Então, ela projetou nesse relacionamento um socorro. Ela projetou nesse relacionamento uma salvação e uma realização de sonhos, que jamais esse relacionamento poderia proporcionar isso a ela. Mas lá no inconsciente dela, ela achou que esse cara ia substituir o pai que ela não teve, a mãe que ela não teve e o filho que ela não quis ter. Então, dentro do relacionamento, eu resolvi o pai, resolvi a mãe, mas não resolvi o filho. Aí o que aconteceu? Ela falou assim para mim, Alessandro, tá tudo certo, mas de vez em quando eu sinto, sabe, uma vontade de saber o que tá acontecendo, né? Tipo, porque essa pessoa precisa, ela merece se dar bem, entendeu? Uma pessoa que só fez mal para ela, mas ela continuava com aquela vontade de querer ajudar e fazer. Eu falei assim, você sabe que esse teu desejo de ajudar não tem nada a ver com ele. Tem a ver com a sua necessidade de ser filho, de ter um filho. Entendendo? Para você provar para os seus pais que é possível cuidar de alguém. E você não consegue. Aí na hora que ela teve clareza que não tinha nada a ver com o relacionamento, mas com a frustração de não ter filho ou de querer ter para se vingar do pai, e a única opção que ela tinha de ter algum tipo de filho, ou é criando um cachorro, que é o que todo mundo está fazendo, em vez de se curar, ou é arrumando um problema. E era o problema que ela estava arrumando. Na hora que virou essa chave, não fez mais sentido o rapaz para ela. Entende? Então, muitas vezes eu não consigo resolver porque está atrelado a outros tipos de relacionamento. Então, toda falta de resultado esconde uma dependência emocional, uma espera nas relações. Que tipo de relação? Com quem eu estou me relacionando? Eu não gosto que encosta nessa xícara. Por quê? Porque existe uma relação, não é só uma xícara. Eu ganhei de fulano de tal, entendeu? Ou eu comprei para me vingar de fulano de tal. Ou eu quero mostrar para as pessoas. E tudo isso o que envolve? Relações. Relações. Eu quero que através dessa xícara ela me dê poder para eu ser reconhecido, porque o meu pai não me reconheceu. Através dessa xícara eu quero que as pessoas olhem e comecem a me elogiar e falar dessa xícara. Por quê? Porque eu vou ter afeto, carinho, ou seja, problema com a minha mãe, mal resolvido. Então, todas as coisas que estão em volta de mim, se elas estão para tampar algum problema relacional, eu vou ter muito problema com as coisas. Por que as coisas são coisas, não pessoas? Por que eu tenho dificuldade com coisas, né? Estou apegado à minha casa, estou apegado a um carro ou algum tipo de coisa que não tem vida, que não tem nada, que é temporal, né? Por que eu me apego a isso? Porque isso me revela
um relacionamento que eu não tive, um relacionamento que eu quero ter, um relacionamento que eu gostaria de ter. Então eu atribuo nessa coisa esse poder, essa vida e essas coisas. E aí qualquer um que encosta, a pessoa fala, ué, mas por que você agiu desse jeito? É só comprar um outro, é só fazer isso. Não, mas as pessoas acabam indo para um outro lado, tipo, muito mais agressivo, entendendo? Ou ofensivo, não importa. Porque existe uma espera relacional. Existe uma dependência emocional. E aí eu fico substituindo, em vez de ir lá resolver com a mãe, em lá resolver com o pai, com quem seja que tiver que se resolver, não. Eu fico fugindo para shopping terapia, para compulsão, entendeu? Então, fica dessa forma. Mas o que é isso? Problemas de relacionamento, problemas relacionais. E aí é o pior, né? Porque eu fico me enganando, fico mentindo para mim, vivendo uma vida, gastando dinheiro, entendeu? E não suprindo nunca resolvendo. Aí eu não consigo avançar. Pode falar. E por que as pessoas demoram tanto para resolver, ou até mesmo para perceber que é daí que veio o problema? Eu sempre tenho que olhar para o comportamento de uma criança, né? Quando uma criança faz uma coisa errada, o que ela faz? Ela foge, ela esconde. Quantas vezes uma criança fez algo de errado? Aí o que ela faz? Eu vou limpar a casa, vou deixar tudo pronto para a mãe ou para o pai, eu vou deixar organizado, eu vou dizer, olha, eu já fiz a minha tarefa, eu quero mostrar alguma coisa para justificar, para desviar a atenção. Eu não quero olhar para o problema. É natural do ser humano querer fugir disso, principalmente da criança, porque é natural pela escola da criança, pelo aquilo que ela aprendeu, né? Então o que ela faz? Ela foge do problema, porque o problema dói, porque o problema é isso, o problema é aquilo. Mas o adulto dá conta. O adulto dá conta de resolver. O adulto dá conta. Gente, o adulto ele não precisa saber, ele não precisa ter e nem poder. A única coisa que ele precisa é perguntar. Como eu faço isso? Quando você precisa disso? E se eu não sei, o que eu devo fazer? Então eu pergunto, entendeu? Não tenho condições de pagar. De que outra maneira eu posso fazer isso? Entende? Não se ofende, o adulto nunca se ofende. Quem se ofende é a criança. Porque a criança, ela precisa desenvolver esses caminhos neurais, ela precisa desenvolver a negociação, a sobrevivência, sabe? Ela precisa desenvolver toda essa ciência que a gente tem hoje, que é relacionamento, saber se relacionar, sem levar para o pessoal. Imagina, tem gente que tudo se ofende, né? Tudo você se ofende. Então, cara, precisa corrigir isso. Porque todo excesso esconde uma falta. E toda falta esconde o excesso. Por que eu estou ofendido? Porque me faltou. Por que eu estou ofendido? Porque está em excesso. Agora, se está equilibrado, não foi legal isso que o cara falou. Mas tá bom, ele deve estar num problema dele. Tipo, eu sou coerente. Sei que você errou, mas também sei que você está num mau momento. Agora não, eu simplesmente, você falou, não estou nem aí para você, nem aí para o teu momento, nem aí para a tua história. Cara, como é que o cara fala isso comigo? O que ele está pensando quem eu sou? É aquela história daquela pessoa que o cara levanta cedo, grita com a mulher, grita com o cachorro, sai, grita no trânsito. Quando entra na loja, entendeu? Grita com a vendedora, aí a vendedora grita com o cara, o gerente manda a vendedora embora. Fala, ele gritou comigo, cara, ele grita com todo mundo, não é com você. Mas a vendedora levou para ela, para o pessoal. Entendeu? Não, é comigo. Esse cara foi grosso comigo. Cara, ele é grosso com todo mundo. Não tem nada a ver com você. Então, o adulto tem clareza. O adulto olha e fala, cara, é um problema dele. Entendeu? E é a opinião dele, é o momento dele, tá tudo bem. Desde que não invada o meu limite, né? Barulho não tem jeito, a gente tem ouvido. A gente, tipo, por que eu tenho 2 ouvidos? Porque eu vou ouvir o que eu quero e vou ouvir o que eu não quero. Entendeu? Mas é melhor eu ouvir do que ser surdo. Entendeu? E o que eu faço? Jogo fora a informação que não me serve. E aquilo que me serve eu aproveito. Agora, se eu estou ofendido, os meus 2 ouvidos vão ouvir o que eu não quero. E vai levar para a relação. Entendeu? E vai levar para o pessoal, vai descer para o coração e vai dar encrenca. Então não é assim que é o nosso comportamento. A gente precisa simplesmente separar o que é nosso do que é do outro. E o outro tem o contexto dele e nós temos o nosso. Agora, se eu estou em falta, eu me ofendo. Se eu estou em excesso, me ofendo também, porque com aquilo que você coloca já transborda. E se eu estou em falta, aquilo que você coloca não faz sentido nenhum. Eu ignoro, então não dá conexão, vai dar problema. E como que faz para ajudar essa pessoa que tem muito em excesso? De fora ver e ele não consegue enxergar? O ideal é não ajudar.
O ideal é não ajudar, porque as pessoas precisam pedir ajuda. Entendendo? Elas precisam pedir ajuda. E quando que elas pedem ajuda? Quando elas veem o teu sucesso. Quando elas veem você bem. Entendeu? Tem gente que não tem nada e está querendo dar. Então ele está dando o que não tem. E aí o que ele está dando? Ele está dando um acho. Tipo, cara, você não é feliz com o que você tem e você está dizendo pro outro, ó, eu acho que você devia. Para, cara, você primeiro tenha o resultado. Sabe? Tenha a sua vida resolvida. Aí você compartilha. Mas compartilha o que você tem. O que você não tem como você compartilhar. Mas o que mais as pessoas estão fazendo? Estão compartilhando. E elas não têm resultado. E isso é terrível. Então, o que eu tenho? Primeiro eu tenho que olhar para mim. É o que a Bíblia fala, sabe? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Tá todo mundo querendo amar todo mundo levando marmita, fazendo encontros, com lares todos destruídos. A conta não fecha para eles. São os hipócritas diante do Senhor. E fala em nome de Jesus. E outros que estão falando nos seus próprios nomes, não importa o que estão fazendo, mas eles não têm, não são e não pode. Mas está ali dando opinião, alguns cobra, outros não, mas está iludindo, está perdendo tempo e fazendo os outros perder tempo junto. E está tudo bem, deixa eles caminhar, deixa seguir o ciclo. Uma hora cansa e desiste. Né? Um dia perguntaram para mim, Alessandro, por que os pastores estão cometendo suicídio? Porque eles aprenderam a viver uma vida de Deus sem Deus. Deus é o único que gera vida nas pessoas. Entendendo? Então assim, eu posso te trazer um monte de conhecimento. E esse conhecimento vai te ajudar a ter clareza sobre muitas coisas. Mas nenhum desses conhecimentos vai substituir a vida de Deus. Entendendo? E quanto mais clareza você tem, mais sensível você fica. Sabe? Quanto mais curado, quanto mais restaurado, quanto mais inteiro você tá, o gosto da comida se torna melhor, o cheiro fica maravilhoso, o colorido, você começa a perceber o colorido porque você se torna mais sensível. E você sabe o que é interessante? Você começa a perceber Deus. Então para isso você precisa ser curado. Então assim, a gente pode conversar sobre qualquer coisa, sobre qualquer situação. Pode ser uma ciência mais exata do mundo. Se você começar a resolver as suas contas, fazer os seus alinhamentos e você começar a ter o seu resultado, vai ser difícil você não encontrar Deus.